E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para este sabadão, dia 22/7. Selecionamos para vocês aqui 10 jogos para este dia. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal ainda, se você puder se inscrever, ativar o sininho e sentar o dedo no like. Isso ajudaria bastante nossos vídeos estar chegando a outras pessoas e também nós estarmos crescendo no YouTube. Pessoal, peço perdão a vocês por estar gravando o vídeo agora, que eu estava um pouco enrolado aqui, acabei que não consegui gravar mais cedo. Porém, é importante não deixar vocês sem vídeo, né? Então, eu tô gravando agora. Peço até desculpa para todos vocês que estão aí com a gente, tá? Por estar gravando vídeo nesse momento. Aconteceu um imprevisto aqui, só agora eu tô conseguindo gravar, tá bom? Pessoal, antes de ir pros jogos aqui deste sabadão, né? Vamos pros jogos aqui desta sexta-feira, né? Deixamos 9 jogos para vocês. Desses 9 jogos tivemos um dia muito bom. Deixamos aqui o jogo da Suíça, Foravense. Cravamos aqui 2-0, né? Foi para a Suíça, bateu. Deixamos o jogo do San Hyundai acima de 1,5 gol, bateu também, foi 2-1. Se eu não me engano, acertamos o placar exato também nesse jogo aqui, deu bom pra gente. Deixamos o jogo do Xangai Port, Casavense, bateu também, 3-0. Xangai, grande vitória aqui do Xangai, né? Honrou aqui com as expectativas. Deixamos o jogo do Tianjin, Casavense, infelizmente não veio, né? Acabou aí dando vacilo, tava perdendo de 3-1 para o pior time do campeonato e não fazia gol em ninguém praticamente, acabou tomando logo 3. Olha isso, o time não fazia gol em ninguém, agora que o ataque melhorou, né? Mas tem uma defesa horrível e infelizmente o Tianjin acabou vacilando, ficou 3-3. Deixamos o jogo do PSG, Casavense também, deixamos aqui para vocês a vitória, bateu 2-0. Paderborn, jogo acima de 1,5 gol. Eu até falei no final do vídeo para sair um gol no primeiro tempo, que estava com uma odd bem maior, e saiu, né? Saiu 2 gols no primeiro tempo, deu bom também para nós aqui. Zalgiris Casavense bateu também 4-0. Deixamos também o jogo do Oftering aqui acima de 2,5, quase não bate, né? Sufoco aqui, 9-0, né? Fazia tempo que eu não via um jogo com tudo isso de gol e bateu, né? E dos Estados Unidos tá rolando aqui, e aqui pra gente deu bom o nosso bilhetinho que a gente deixou para vocês, né? Deixamos aqui Suíça marca 2 gols. Deixamos o jogo aqui, se eu não me engano, foi PSG vence e também Zalgiris vence, né? Então bateu a nossa triplazinha, deu bom pra gente, que a gente crava tudo nesse sabadão. Vamos agora pro sábado, né? Sexta-feira, como melhor dizendo, né? Quase a gente crava tudo. Vamos agora pro sabadão, Anderlecht e Ajax, amistoso. O Anderlecht que tem uma média muito boa de gols, perdeu de 6-0 aqui para o Sparta Praga, um amistoso inclusive. Aqui ó, 6-0 jogando dentro da Bélgica. E aqui nos últimos 5 jogos dele, ó, todos foram acima de 2,5. E aqui o Ajax nos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 1, empatou 1. E aqui também tem todos os jogos que tem sido acima de 2,5. Inclusive aqui, pessoal, um amistoso foi 3-0. Aí aqui outro amistoso 2-2. Né? Então, geralmente tem sido os jogos que tem saído muitos gols, né? Os dois times têm honrado. Então, deixo para vocês aqui o acima de 2,5, ok? Acredito que vai ser um jogo bom para gols. O histórico aqui deles, os últimos 5, 3 foi acima de 2,5. E eu creio que podemos ver aqui um jogo bom para gols, tá? Placar exato aqui de 2-2. Astana e Atiral, né? Jogo válido pelo Cazaquistão. Astana que fazia muito tempo que a gente não selecionava. Pela rodada 16 do Cazaquistão, o Astana aqui nos últimos 5 jogos, ó, venceu 3, perdeu nos pênaltis 1 aqui e outro foi empate. E o Atiral perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1, né? Nos últimos jogos foi 0-0 recentemente, mas o Astana tem levado a melhor contra o seu adversário. Principalmente jogando aqui ó, dentro de casa, né? É um time que joga muito bem, joga pra frente, joga sem medo, vai pegar um adversário que perdeu 3 jogos consecutivos. E aqui ganhou de 5-1 recentemente, 6-2, 3-1. Tá, então deixo para vocês aqui, caso vence, se o Astana vencer, ó, ele pode assumir a liderança, então um jogo de suma importância para ele. Jogando em casa é o segundo melhor time, vai enfrentar aqui o Atiral, que é um dos piores, tá? Então deixo aqui, caso vence, placar exato de 3-0 para o time da casa. Rangers e Hamburgo. Mais um jogo, mais um amistoso, né? O Rangers que nos últimos 5 jogos aqui venceu 3, perdeu 1, empatou 1. E ele aqui, ó, nos últimos jogos todos foram acima de 2,5. E o Hamburgo nos últimos 5 jogos perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1. E também, ó, todos foram acima de 2,5, né? Ambas as equipes para marcar aqui veio em 4 oportunidades. Aqui do Rangers, ambas as equipes para marcar veio em 3 oportunidades.
tá? Mas eu creio que vai ser um jogo bom para ambas, tá? Eu quero deixar aqui ambas marcas, tá? O Rangers, que é um time que joga dentro de casa, é um time muito chato, porém vem sofrendo gols. O Hamburgo também, né? Um time que vem fazendo muitos gols e sofrendo gols, tá? Então deixa aqui para vocês ambas marcas e placar exato aqui de 2-2, beleza? Vamos prosseguindo para os nossos jogos. Rakow vai enfrentar aqui o Jagiellonia, né? Que é o time que acabou de subir da segunda divisão, primeira rodada da Polônia. Eu não costumo selecionar jogos de primeiras rodadas, né, dos campeonatos. Muitos começaram ainda bem, né? Muitos campeonatos estão voltando novamente. E aqui o da Polônia, que o Rakow, que é o atual campeão, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Jagiellonia vem aqui de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, né? Se enfrentaram aqui recentemente, foi 2-1 para o time do Rakow. E eu creio que vai ser um jogo bom, pessoal, aqui para o Rakow já começar vencendo, né? Jogando dentro de casa. É um time que joga muito bem. Perdeu aqui na Copa para o Legia, mas vai enfrentar um time que é muito fraco fora de casa. Ó. Se você observar, ganhou apenas um jogo dos últimos 20, né? Então deixa aqui, casa vence, placar exato de 3-0 para o Rakow. Ludogorets e Etar válido também pela nossa Bulgária. O Ludogorets, que vem de 3 vitórias e 2 derrotas, rodada 2, e estreou com derrota, né? Ludogorets, que é um time bem dominante aqui na Bulgária, ganha praticamente todo ano. E o Etar vem aqui de 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Pessoal, a casa vence em mais de 1 gol e meio. O Ludogorets, que é um time que joga muito bem dentro de casa, né? Pegou uma sacolada já aí na primeira rodada, então vai ter que recuperar. Quem quiser entrar nessa vitória também no primeiro tempo, pode acontecer, porque o Ludogorets é um time que já entra matando tudo. Às vezes a bola não quer entrar, porém, mas aqui eu creio que nesse caso aqui ele já vai pegar um time que vem da segunda divisão também aqui. Então eu creio que já vai entrar para amassar tudo, tá? Então deixa aqui, casa vence em mais de 1,5 e placar exato de 4-0 para o Ludogorets. Vamos prosseguindo. Brasileirão agora, Flamengo e América Mineiro. O Flamengo que vem de 3 vitórias e 2 empates. E o América vem aqui de 3 derrotas e 2 vitórias. Os últimos 5 jogos do América, 4 foi acima de 1 gol e meio. E do Flamengo aqui, 4 foi acima de 1 gol e meio. Deixa aqui para vocês o acima de 1 gol e meio, tá? Eu acredito que o Flamengo até vence esse jogo. Porém, prefiro em gols. O América é um time que gosta de marcar gols fora de casa. Se você observar, ele marcou gol nos últimos 5 jogos. No Corinthians, marcou no Colo-Colo, no Curitiba, no Atlético Mineiro, né? Então ele tem feito gols fora de casa, né? Tem aprontado e tem jogado bem o América, né? Então deixa aqui acima de 1 gol e meio, placar exato de 2-1 para o Flamengo. Palmeiras e Fortaleza, também às 15 horas, o Palmeiras que vem aqui de uma maré de azar, né? 3 empates aqui e 2 vitórias. E o Fortaleza, 3 vitórias e 2 derrotas. Jogando dentro de casa, o Palmeiras, quem diria, né? Não tem jogado tão bem assim. Mas eu creio que o Palmeiras não perde esse jogo, no máximo empata, né? Vai pegar o Fortaleza, que venceu 2 jogos apenas dos últimos que ele tem enfrentado. Então deixa aqui para vocês, casa, empate anula e placar exato de 2-0 para o Palmeiras. Bahia e Corinthians. Bahia aqui nos últimos jogos vem aqui de 3 empates e 2 derrotas. E o Corinthians 4 vitórias consecutivas e uma derrota, né? O Corinthians tem surpreendido, tem jogado muito bem. Vai enfrentar o Bahia, que nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1 gol e meio. E o Corinthians aqui tem tido jogos under, né? Jogando fora de casa. Então creio que vai ser um jogo para poucos gols. Deixa aqui para vocês o abaixo de 3,5 e placar exato de 1-0 para o Corinthians, beleza? Cuiabá e São Paulo. Pessoal, também aqui, ó. Quem quiser botar aqui, ó. Bahia, perdão. Não era sugestão abaixo de 3,5, tá? Era Bahia marca, tá? Acabei me confundindo aqui. Bahia marca um gol, tá, pessoal? Eu creio que o Bahia pode marcar um golzinho nesse jogo aqui. Porque o Corinthians, pessoal, é um time que vem sofrendo gols com frequência, jogando fora de casa, né? Então eu creio que o Bahia pode marcar um golzinho, ó. Dentro de casa ele tem marcado gols todos os jogos praticamente, ó. Se você observar. Então eu creio que o Bahia vai marcar um gol. Perdão, tá? Eu ia falar abaixo de 3,5, mas não é nesse jogo. Eu preferi optar por o Bahia marcar um gol. Tá pagando muito melhor do que o abaixo de 3,5, tá muito esmagada a odd, tá? Então eu prefiro botar aí esse Bahia marca pagando 1,35 para apenas completar bilhete, muito melhor que o abaixo de 3,5, ok? Então me perdoe pela falta de comunicação, acabei comunicando errado, tá bom? Placar exato aqui eu deixo de 1-1, beleza? Agora aqui o abaixo de 3,5, ó. Cuiabá e São Paulo, abaixo de 3,5, porque o Cuiabá nos últimos jogos, ó,
desses jogos aqui, 4 foi abaixo de 3,5. E o São Paulo, pessoal, aqui nos últimos jogos, ó, 3 foi abaixo de 3,5. Então, geralmente, esse jogo para poucos gols, né? Quando se enfrenta também é a mesma coisa. Então, deixa aqui para vocês o abaixo de 3,5, né? São Paulo está na parte de cima da tabela, tem sofrido poucos gols. O Cuiabá tem feito poucos gols também, né? E tem sofrido também poucos gols. Então, deixa aqui para vocês esse abaixo de 3,5, placar exato de 1-1. E aqui o acima de 1,5 gol no jogo do Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio que vem numa média boa de gols. 5 foi acima de 1,5 gol aqui, né? E o Atlético veio numa maré de azar também, ainda não ganhou com o Filipão, né? Não tem passado confiança para a torcida. 3 foi acima de 1,5 gol. E quando se enfrenta, geralmente chove de gols, né? Todos os últimos 5 aqui foram acima de 1,5 gol. Então prefiro deixar gols nessa partida aqui. Tá? O Grêmio jogando, é o terceiro colocado da competição, jogando em casa o quinto melhor. Então creio que vai ser um jogo bom para gols, tá? Placar exato aqui de 2-1 para o Grêmio, beleza? Vamos agora, pessoal, para o nosso bilhetezinho pronto para este sabadão. Eu vou deixar para vocês uma tripla para este sábado. Palmeiras empate anula. 1 gol do jogo do Bahia, ok? O Bahia fazer 1 gol. E acima de 1,5 gol, Rangers e Hamburgo amistoso, beleza? Oddzinha 2.4, tamo junto. Boa sorte para todos nós e até a próxima.